Capítulo 211 Contrato. Fernando não se importava em deixá-lo trabalhar em seus projetos e pesquisas pessoais por 2 dias da semana. Isso poderia ser considerado uma folga, mas pagar 1000 moedas de prata era exorbitante demais. Você deve estar brincando, mesmo que eu forneça os materiais você ainda pede 1000 moedas, disse, com um rosto franzido. Carius tinha uma expressão amena, como se fosse apenas algo normal. Eu disse que não era barato, esse é apenas o valor da minha mão de obra. Posso facilmente lucrar isso em minha loja mesmo sem me esforçar. Fernando tinha uma expressão complicada, não sabia se o sujeito estava dizendo a verdade ou apenas blefando. Ele queria muito contratar Carius, mas o valor era alto demais. Deve-se saber que um trabalhador comum custaria apenas 5 moedas de prata em seu bolso por mês e um soldado 10 moedas. Com o salário de Carius ele poderia bancar 200 trabalhadores ou até mesmo 100 soldados, isso equivalia a outro pelotão. Mesmo que suas economias atuais fossem altas, estando com 33,490 moedas guardadas, nunca se sabia o que poderia acontecer no futuro. Eu pago metade disso. É pegar ou largar. Fernando disse, com um rosto calmo. Carius franziu a testa ao ouvir a demanda absurda. É você quem está tentando me contratar, e ainda quer ser arrogante? Fernando sorriu levemente ao ouvir isso, mas sua expressão lentamente se acalmou. Você comprou aquele corpo de obscuro a 20.000 moedas de prata. Em minha proposta estou oferecendo qualquer coisa daquele nível que eu conseguir de graça para você melhorar suas habilidades de alquimia. Além disso, meu contrato te dá total liberdade para sair quando quiser, ainda assim quer um salário completo? Eu acho que é você quem está sendo arrogante aqui. Carius tinha uma expressão estática ao ouvir isso. De certa forma, ao listar todos os benefícios, o jovem estava apenas perdendo em relação a contratos usuais com outros alquimistas, seu lado tinha todas as vantagens. Apesar disso, ainda achava 500 moedas de prata por mês muito pouco para oferecer seus serviços, ele precisaria de fundos para bancar suas pesquisas pessoais. Vendo o rosto do homem, Fernando suspirou. Bem, é uma pena que minha proposta não seja de seu agrado, Sr. Carius, até mais ponto, disse, virando-se de costas e saindo. O homem tinha uma expressão de pânico ao vê-lo saindo. Um momento. Fernando, que estava de costas para Carius, levantou um sorriso, porém ao virar de frente para o sujeito, mostrou uma expressão irritada. Desculpe, Sr. Carius, eu não tenho a intenção de pagar esse valor, você precisa encontrar outro empregador que esteja disposto? Eu aceito sua oferta, por 800 moedas. O sujeito disse, seu lado catador estava fazendo seu peito doer por se rebaixar, mas ele percebeu que não deveria deixar essa oportunidade escapar. Espero que você encontre alguém disposto a contratá-lo. Fernando disse, sem mostrar nenhuma mudança. Oh, o que? Espera! Carius gritou, interrompendo o jovem que ainda pretendia sair. 700 moedas, e nenhuma a menos. Dessa vez Fernando nem se incomodou em responder, apenas continuando a andar. 600. O jovem havia aberto a porta, sem virar o rosto para trás. 500. Nesse momento Fernando parou, virando seu rosto para Carius, então retornou e estendeu a mão. Parece que temos um acordo, bem-vindo ao pelotão 0. Ao ver a expressão satisfeita do jovem, ele finalmente caiu em si mesmo, percebendo que essa era a oferta inicial do rapaz. Espera, não era ele quem estava tentando me contratar? Por que de repente sinto que sou eu quem estava desesperado como se estivesse numa entrevista de emprego? Perguntou-se em sua mente, enfim entendendo que foi manipulado pelo jovem. Depois de fechar o acordo com Carius, Fernando deixou arrumar suas coisas para viver nos campos de treinamento de seu pelotão, ele havia preparado um lugar especialmente para ele. Algum tempo depois, Carius havia reunido todos seus pertences da loja em suas pulseiras de armazenamento. Como ele agora era alguém contratado, deveria trabalhar nas dependências de seu empregador. De volta à 13ª, Fernando convocou seus 5 cabos para sua residência, Teodora, Ilgner, Noah, Tom e Gabriel. Líder, o que você precisa? Tom disse assim que entrou, animado. Os outros 4 seguiram logo atrás. Quero que conheçam alguém. Fernando disse, apontando para um homem ao seu lado. Um sujeito magro, com nariz grande e roupas velhas, parecia um trabalhador comum ou até um pedinte. Os 5 se entreolharam sem entender. Esse é Carius Altier, ele é um alquimista e a partir de hoje estará trabalhando para mim.
Os 5 ficaram perplexos. Se não fosse seu líder dizendo isso, eles jamais acreditariam que essa pessoa que se vestia com mendigo seria um alquimista, alguém de uma profissão tão renomada. Entendi, Fernando, mas por que nos convocou? Noah perguntou, sem entender, mesmo que fosse algo impressionante contratar um alquimista, convocá-los num momento em que estavam atolados de coisas para fazer era estranho. Isso. É simples, reúna os esquadrões, vamos dar uma volta fora de Vento Amarelo. Como um oficial imediato, Fernando tinha a autoridade de comandar tropas para fora da cidade. Mas mesmo com isso, foi extremamente difícil convencer os responsáveis por guardar o portão, afinal eram tempos de guerra. Só depois de convencê-los de que precisava fazer um treinamento em campo aberto antes das tropas partirem e, claro, de oferecer algumas moedas de prata por baixo dos panos, conseguiu sair. Fernand, quer dizer, líder, você tem certeza disso? Sair da cidade antes da partida, se o salão achar que estamos tentando desertar, as coisas podem ficar complicadas. Gabriel disse, com a voz trêmula. Em comparação a Gabriel, os outros 4 cabos pareciam mais tranquilos. Não se preocupem, voltaremos até de noite. Depois de dizer isso, caminhou para o meio dos 5 esquadrões que descansavam, enquanto aguardavam ordens. Ninguém ali entendia o que estava acontecendo, simplesmente seus líderes os levaram junto ao oficial imediato para fora da cidade. Alguns de vocês devem estar confusos com o porquê de estarmos aqui nesse momento. O motivo é bem simples, hoje será o último treinamento que teremos. Como é o caso, queria fazer algo especial, pelas próximas 3 horas, todos vocês devem caçar pela região o máximo de bestas que puder. O esquadrão que mais conseguir bestas receberá um bônus em seus salários neste mês. Quando Fernando disse isso, todas as tropas arregalaram os olhos, receber qualquer valor a mais que seus salários era quase que um tabu no exército, mas seu oficial estava simplesmente alegando que receberiam benefícios a mais se vencessem essa pequena disputa. É isso, façam o seu melhor. Depois de dizer isso, Fernando caminhou para o lado de Teodoro e dos outros, deixando os soldados que fervilhavam em conversas. Líder. Você tem ficado bem cara de pau ultimamente, se você não dissesse para nós de antemão que o objetivo dessa vez era reunir recursos para o alquimista, até eu teria ficado empolgada. Teodora disse. Os outros concordaram com a cabeça. Fernando sorriu ao ouvir isso. Não há o que fazer, eu queria estimulá-los. Que tal isso, também vou premiá-los, quem entre vocês conseguir mais recursos, poderá me pedir uma única coisa, contando que não seja excessiva, eu irei concordar. Assim que disse isso, os olhos dos 5 brilharam, como se estivessem empolgados. Até mesmo Noah tinha um olhar cheio de expectativas, apesar de não parecer, Fernando era uma pessoa difícil de lidar às vezes, ter direito a fazer uma demanda a ele parecia algo bom de se ter. Ninguém pensa em vencer, vou ganhar e pedir certas coisas ao líder. Teodora disse, rindo em sinal de provocação. Fernando balançou a cabeça, ignorando-a. Logo os esquadrões 01, 02, 03, 04 e 05 partiram em direções diferentes, com seus cabos os liderando. Bem. Enquanto isso, usando os passos tirânicos sem parar, Fernando percorreu uma longa distância em meio às planícies, sua velocidade era extremamente alta. Com sua agilidade atingindo 15 pontos, mais 3 pontos de incremento da armadura, totalizavam 18 de agilidade, mesmo que ele apenas corresse sem usar os passos tirânicos, ainda atingiria velocidades sobre-humanas. Onde estava? Deveria ser por aqui. Assim que pensou isso, avistou uma mancha prateada pelo canto dos olhos. Está aqui. Shaaya. Apesar de extremamente veloz, era difícil controlar seu corpo ao atingir velocidades tão altas, tensionando e derrapando seus pés no chão, conseguiu parar depois de dezenas de metros. Um lobo prateado uivou não muito longe de onde Fernando havia parado, sentindo a ameaça desse humano que surgiu do nada, ele alertou sua alcateia que estava escondida nos entornos. Vendo isso, Fernando sorriu, pois era justamente o que ele queria.